tentando voltar a ler, mas todos os livros parecem lentos, pesados e impossíveis de terminar, eu preciso te apresentar um livro que fez eu mesma destravar a minha leitura. Quando eu tentei retomar o meu hábito de leitura, como eu já falei no vídeo anterior, parecia que tudo era cansado, pesado demais e impossível de terminar. A minha mente, ela não aceitava aquele tempo lendo, ela não aceitava aquela história. Minha mente estava extremamente travada, eu não conseguia ter mais prazer na leitura. Foi nesse momento bem delicado com a leitura que eu encontrei o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. E esse livro simplesmente mudou tudo pra mim, porque ele é um dos melhores livros para você que tá tentando retomar a leitura. A primeira coisa que me ajudou em relação a esse livro é que ele é muito curto, mas muito curto mesmo. Ele é um livro pequenininho que dá para você ler em menos de 2 dias, dependendo do tempo que você tem livre para ler. E ele te dá logo aquela sensação de tarefa cumprida. Você consegue ler um livro rapidamente e rapidamente você também tem essa sensação de retorno ao seu hábito. Um outro ponto muito importante sobre os livros do Franz Kafka é que ele não é um autor que enrola. Então, já na primeira página, na primeira frase desse livro, você já tá dentro da história, já é pego pela história, você já é preso pela história e você não consegue mais parar de ler. Então ele tem uma leitura muito fluida, uma leitura realmente que te prende, que você não quer parar até terminar. A história já começa com a célebre frase: certa manhã, ao acordar de sonhos agitados, ainda na cama, Gregor Samsa descobriu que tinha se transformado num inseto monstruoso. E depois disso, tudo o que você quer saber é o que, como e porquê. E você não larga mais o livro até terminar a história. Esse livro, ele combina 2 coisas que eu gosto bastante, que é a leitura simples e clara e uma história muito interessante que vai te fazendo refletir, te fazendo repensar a sua própria vida, que traz reflexões cotidianas, reflexões que se encaixam no nosso dia a dia, mesmo tendo sido escrito há muito, muito tempo atrás. É uma história que dá pra gente encaixar e fazer ganchos com o nosso dia a dia, com o tempo que nós vivemos agora. E quando a gente tá retomando esse hábito da leitura, é muito importante encontrar algo que nos envolva, mas que não seja tão pesado. Franz Kafka nos oferece isso em A Metamorfose de uma maneira bem equilibrada. Como eu já havia falado, esse livro nos provoca reflexões muito profundas sobre limites, sobre as nossas relações, sobre nossa família. Então, você vai ser realmente transformado, vai sofrer uma metamorfose durante a leitura e é impossível, digo para vocês, começar esse livro e terminar de uma maneira igual. Você vai ser transformado nesse percurso. Esse livro vai te fazer repensar coisas e é um livro que você carrega assim na lembrança, no coração, como muito especial. Quando eu li A Metamorfose, esse foi o primeiro livro depois de muito tempo que eu fiquei sem ler, né? Passei meses sem ler, naquela ressaca literária, naquela coisa, naquela dificuldade de retomar a leitura. E retomar a leitura com esse livro foi realmente uma porta de entrada para o meu hábito de leitura, porque depois dele eu li outro e outro e outro, e quando eu vi já estava na minha rotina que eu gosto, que eu amo, que é de ler sempre, de ler muito. Mas esse livro realmente me salvou. Então, se você se encontra numa situação muito parecida com a minha, no começo dessa retomada de leitura, eu te indico muito A Metamorfose. É um livro que traz muitos benefícios, não só da própria retomada da leitura, mas um livro que nos provoca, que nos instiga a pensar, a refletir. E, além de tudo, um livro muito curto que dá para você encaixar na sua rotina, encaixar na sua bolsa ou encaixar no seu Kindle. Então, me conta nos comentários, você já tentou ler A Metamorfose? E o que você achou, se você leu? E se você não leu, se você lê, conta aqui pra mim qual foi os teus insights, as suas reflexões. Eu queria muito saber a opinião de vocês, porque esse é um livro que eu adoro conversar a respeito.
Toda semana eu tô tentando trazer um livro diferente pra gente conversar, pra te incentivar a retomar esse hábito da leitura. E se você tá nesse processo junto comigo, se inscreve aqui no canal, vamos compartilhar a respeito desse assunto, vamos conversar, vamos trocar ideias. Se você quiser também deixar uma indicação de livro, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler todos. E esse foi o vídeo dessa semana. Até a próxima!